Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade de meditar em sua palavra. Compartilhe com seus contatos para que a mensagem da graça de Deus alcance mais corações. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Estaremos lendo dos versos 1 ao 4. Acompanhe atentamente o texto, que está escrito assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é um dos episódios cruciais da história de um homem que não sabe, mas que está andando na contramão da vontade de Deus. Seu nome é Saulo. Ele é um perseguidor da igreja. E com sua autoridade reconhecida, ele já invadiu casas e prendeu diversas pessoas. E ainda consta em seu currículo a participação no assassinato de um jovem. Tudo isso, pensa ele, feito em nome de Deus. Mas ele está cego e insiste nesse caminho de maldade. Sua autoridade aumentou devido às suas ações contra a igreja. E agora ele tem em suas mãos mandados de busca para continuar deixando esse rastro de violência por onde ele passa. Mas a estrada até Damasco é longa, o que o faz pensar durante o percurso. E sem dúvida, de todas as cenas que ele viu, uma deve ter tirado a sua paz e o feito pensar: a morte de Estevão. Como pode alguém, em meio a pedradas, liberar perdão aos seus agressores? Saulo, ao pensar nessa cena da morte de Estevão, passa por um conflito interior. O que está fazendo, perseguindo a igreja, parece ter sentido, mas como entender tal convicção de um jovem face à morte? Talvez um será, uma dúvida, passe a rondar a mente do perseguidor. Uma dúvida que, à medida em que a cidade se aproxima, vai ganhando força. E é nessa hora que Deus dá um basta na contramão de Saulo. A luz de Deus o cerca, ele mal consegue enxergar. O encontro com Deus o derruba. Saulo não sabe o que está acontecendo. Até que, em meio ao clarão, ele ouve a voz do Senhor. Agora ele sabe com quem está falando. Está falando com Jesus, o fundamento da igreja. Esse perseguidor nem imaginava que também estava sendo perseguido. Não por alguém como ele que queria destruir, mas por alguém que queria transformá-lo e salvá-lo. E assim o fez, com sua luz, deixou claro o caminho errado de Saulo. E as cartas que Saulo trazia, que traziam condenação, acabaram se perdendo no deserto. E esse foi o último episódio desse perseguidor, daquele que, sem compreender o que fazia, andava na contramão
distante da vontade de Deus. Mas também é o início de uma nova história, agora do lado certo, uma jornada numa nova estrada a favor de Deus. Às vezes em nossa caminhada, estamos tão convictos em nossa razão que parece que quem está na contramão são os outros. Defendemos nossa razão a tal custo que por vezes nos vemos atacando as pessoas. E sem raciocinar a respeito, acreditamos cegamente que Deus está do nosso lado. Mas ainda há tempo de refletir sobre as nossas atitudes. Ainda há tempo de abrir os olhos para o esclarecimento que vem do céu. E mesmo não tendo a compreensão correta, devemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer a respeito. Ainda que esse reconhecimento de nossa falha resulte em dor, nossa autoridade e razão fatalmente cairão por terra diante da palavra de Deus. Insistir na estrada da maldade é andar na contramão da vontade de Deus. Submeter-se ao seu querer é iniciar uma nova história. Escolha hoje andar na estrada de Deus. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Toca o meu coração. Prostrada aos teus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer. Muda o meu coração. Muda-me, muda o meu coração. Quero ouvir tua voz, entender teu querer. Molda-me, molda o meu coração, como um vaso nas mãos do oleiro. Dá-me um coração de carne, tira o coração de pedra. Quero estar no centro da tua vontade. Muda-me, Senhor.
Esse foi mais um devocional em Sementes da Graça. Que a voz de Deus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, amanhã nos encontraremos para mais uma reflexão em sua palavra. Tenha um dia abençoado pelo Criador. Em nome de Jesus. Amém. Muda o meu coração. Muda o meu coração.